Então, cuidado aí com quem vai abrir a câmera agora, né? E cuidado com o que vocês vão mostrar aí. Eu sempre começo falando, inclusive deve estar muito tosca as minhas aulas lá, porque todas começam com essa mesma fala besta, né? Não sei se você vai adquirindo certos vícios, né? Certo hábito do cotidiano e vai fazendo umas idiotices, né? Mas eu vou compartilhar a tela e eu vou pedir um pouquinho de paciência. Pedir um pouquinho de paciência para a Cíntia, já que ela assistiu a aula, mas hoje, por um acaso, é a mesma aula, porque eu não sabia como vocês iam receber essa ideia de que a aula não seja a mesma para noturno e diurno. Vocês poderiam reclamar e tal, então é a mesma aula preparada, mas nunca é a mesma aula também, porque vocês fazem perguntas diferentes e eu acabo pensando diferente na hora de explicar. Então, não é exatamente a mesma aula, tá? Então, só revendo um pouquinho o que a gente tem falado desde o início do semestre. E como, assim, teve uma boa introdução na aula gravada e alguns de vocês assistiram, e a pedidos do Igor, eu vou me permitir ser mais hardcore aqui, então, na questão filosófica, tá? Vou apresentar todas as armas para tentar balançar as estruturas do Igor aí, né? Vamos ver se a gente consegue abalar Pilar do Sul. É Pilar que ele mora? Sei lá onde ele mora, né? Alguma cidade aí próxima aí, Pilar, né? Vamos ver se a gente consegue... Eu moro no sítio. Aqui não tem esse negócio de coronavírus. Nem chega coronavírus aí. Na perna e na bunda. Vamos promover uma revolução desejante em Pilar do Sul aí. Bom, nós vimos no começo do semestre que a didática, então, é a ciência do ensino. Tem como objeto de estudo o ensino. Ela é uma ciência, então ela tem um foco, o seu foco é essa arte de ensinar. Entretanto, a gente não pode falar de ensino sem pensar nessa relação em forma de um tripé, né? Então, nós temos, se a gente colocar a didática no centro, por um lado, nós temos a questão da sociedade, por outro lado, nós temos a questão das teorias da aprendizagem. Pois bem, nós discutimos em sala de aula durante algum tempo as possibilidades de análise social a partir da filosofia do desejo. Claro que poderia ter sido feitas outras escolhas, né? Poderíamos ter um olhar mais tecnicista, mais alinhado com o conservadorismo, com a questão do mercado de trabalho, né? Mas, assim, na minha opinião, é um discurso que vocês recebem o tempo todo, né? Tem que ser o melhor profissional para o mercado, tem que ser o melhor profissional para o mercado. Então, eu ia chover no molhado, assim, né? Eu ia falar o óbvio. Qual que é o óbvio? Que você tem que se esforçar para você ser bem empregado, senão você passa fome. Isso daí é o que nós estamos vivendo hoje. E olha que eu nem estou colocando um juízo de valor nessa relação aí, né? Eu tenho as minhas opiniões sobre isso, mas eu estou guardando elas para mim. Eu só estou constatando o óbvio, qual é o óbvio? Vivemos numa sociedade que é capitalista e que não tem emprego para todo mundo e que alguns empregos são melhores que os outros e que você tem que se esforçar se você quiser um emprego melhor e ter mais acesso aos recursos financeiros, que por sua vez lhe dão acesso a bens materiais. Então é uma sociedade do consumo, é uma sociedade que tem se caracterizado por um viés altamente econômico. A pandemia viral está aí para demonstrar, né, a racionalidade contemporânea. Então, eu vi uma charge excelente, que era um avião caindo assim, e aí lá dentro tinha um cara pensando, dentro do avião que estava caindo, meu Deus, que prejuízo para a empresa aérea. Então, é típico do pensamento contemporâneo, né? É um pensamento economicista. Eu vi essa semana, Rubens, o astronauta na Lua, e ele vendo um meteoro atingir a Terra. E ele falando assim, a economia, meu Deus. Eu vi uma parecida, acho que, né, os chargistas se inspiram na mesma ideia, né? Muitos têm uma mesma ideia. Eu vi os dinossauros, assim, o meteoro chegando, e os dinossauros, meu Deus, o PIB desse ano vai cair, sabe? Tipo, né, tem gente morrendo, mas e a galera tá preocupada que a economia, que o emprego, né? Ninguém pode pensar assim, bom, podemos baixar o nosso padrão de consumo,
podemos taxar né, os mais ricos, podemos distribuir as riquezas, podemos consumir menos, né, se preocupar menos com bens materiais, podemos não trocar de carro esse ano, eu posso vender a minha casa na praia, né? Podemos, assim, nos libertar um pouquinho dessas questões materiais em nome de que todo mundo saia vivo e o quanto antes, né? Porque não é só questão de viver, porque continuar vivo numa sociedade que vai ser cada vez mais controlada por um viés autoritário também não interessa muito, né? Por exemplo, China e Coreia estão escapando muito bem dessa pandemia, e a China foi o país onde começou tudo isso, e ela já está praticamente livre, e a economia já vai começar a bombar, mas a que custo, né? Vocês sabem que na China o WhatsApp é controlado pelo governo. Não é WhatsApp, primeiro que não é WhatsApp, são outros aplicativos, né? Eles não usam aplicativos do mundo ocidental. Mas você é vigiado pelo governo. Se você falar mal do governo no celular, você pode ser levado para uma espécie de campo de trabalho forçado, que é a pena que ele tem lá para quem é crítico do governo. Então, assim, também será que a gente quer escapar da pandemia para viver nesse tipo de sociedade? Né? Então, são reflexões que a gente poderia estar se fazendo agora, mas me parece que a opção é ou foda-se a vida, vamos morrer, ou vamos dar todo o controle na mão do Estado para que ele domine a nossa vida e para que a gente vire maquininhas aí vivas, mais produtivas, tá? Então, assim, é uma pobreza de imaginação, de modos de organização de vida que é gritante, né? Mas, assim, então, por isso, dado esse contexto contemporâneo, eu achei que eu contribuiria mais com o pensamento de vocês se eu trouxesse uma perspectiva que escapa um pouquinho desse binômio direita-esquerda, né, conservadorismo, pensamento progressista, escapa um pouquinho dessa polarização política e tenta analisar as coisas fora de um julgamento de valor. Então, assim, se tem gente achando que é melhor morrer do que a economia parar, eu não estou aqui para fazer julgamento de valor, eu estou aqui para entender essa sociedade e pensar a didática, né? Pensar o tema da aula, que é a didática. A grande questão é, não dá para pensar como eu ensino desatrelado da sociedade que aí está, né? Não dá para pensar as coisas separadas. E a pandemia é um excelente exemplo para ilustrar isso, não só pelo que já foi falado, mas também porque veja o quanto a atividade docente está tendo que se adaptar à pandemia e está tendo sucesso nisso, né? Então é uma sociedade que tem recursos tecnológicos, já tem gente elogiando EAD pra caralho, falando que era bom demais, que, meu, de repente a gente nem precisa mais do presencial, sabe? De repente a gente pode transformar tudo em EAD, né? Ou seja, é o pensamento típico da hegemonia dominante nesse momento, né? Como a maioria das pessoas pensam nesse momento. E você só vai ser professor dentro desse contexto, você só vai ser professor entendendo esse contexto. E aí nós propomos a filosofia do desejo, que é essa ideia de que o desejo cresce em mim de maneira singular, então cada corpo tem tesão por algo, e aí não é só no sentido sexual, de uma maneira geral, que uma maneira que é única, então o que me motiva é diferente do que motiva as outras pessoas, mas que nós temos a tendência de ser dominados pela máquina produtiva, tanto que tem gente que está fazendo essa reclusão social num concurso de produtividade, né? Ver quem produz mais, quem fez mais. No mundo acadêmico, por exemplo, né, que é o qual eu participo, a disputa é quem escreve mais artigo, né? Tá uma briga aí para ver quem dentro de casa produz mais, tá? Então, a didática ela também é afetada por esse contexto e a nossa docência está sendo afetada por isso e está tendo aí um concurso de produtividade docente também, né? Via EAD. Ou seja, não dá para pensar a sociedade desatrelada de uma perspectiva do contemporâneo, e a filosofia do desejo vai dizer que algumas pessoas são subjugadas por essa organização social, então elas param de viver em vida própria e começam a viver só para produção, e outras pessoas tentam fugir desse sistema e acabam se tornando esquizofrênicas porque elas não se encaixam na sociedade de maneira alguma. E aí talvez, né, aí é uma sugestão, um pensamento, uma ideia minha,
talvez aí a gente tenha que viver uma espécie de equilíbrio entre o que eu tenho que fazer para estar vivo, né, para dar conta das minhas obrigações sociais, e o que eu tenho que fazer que me faz bem, né? E aí eu tô lembrando da fala da Maria. Bom, tem dia que eu vou lá e meto a cara na saga, e tem dia que eu tenho que ficar assistindo filme, porque senão eu vou pirar, né? Então é mais ou menos esse equilíbrio que a gente vai, que é individual, que não tem julgamento anterior, que cada um vai criando o seu. E o que isso tem a ver com a aprendizagem? Futuramente eu vou amarrar isso daí, mas já dando um spoiler, eu estou partindo da teoria que a aprendizagem mesmo, a aprendizagem que eu vou chamar de aprendizagem inventiva nas próximas aulas, ela só acontece quando há o aumento do potência do desejo do indivíduo. Quando você faz as coisas por obrigação, você tem uma espécie de aprendizagem, que hoje eu vou explicar melhor, que chama-se recognição. Então, a recognição nada mais é do que você copiar o pensamento de outras pessoas. Então, digamos que amanhã vai ter uma prova de alguma coisa que você não gosta. Por exemplo, didática, vai, foda-se, né? Você odeia a minha aula, você não quer ouvir falar de didática, e você está fazendo licenciatura só porque você foi subjetivado naquela lógica, é melhor ter 2 diplomas, pode ser que eu precise da oportunidade de trabalhar no futuro, né? Pode ser que um dia eu tenha que prestar concurso, pode ser que eu não consiga ser o melhor personal trainer do Brasil, né? E daí talvez eu tenha que ir para a escola, então eu vou fazer essa disciplina, é de graça mesmo, né? Massari está dando de graça, então eu vou fazer. Ainda bem que não tem ninguém desse jeito nessa sala, tenho certeza. Mas virou, mexeu, aparece alguns alunos assim, né? E aí você odeia essa aula aqui e tal, e você está fazendo por obrigação. E aí amanhã é a prova. Mas você não tem tesão nisso, você não está com a menor vontade de estudar isso. Aí o que você faz? Você decora tudo. Pega todos os slides, decora a matriz platônica, decora uma anotação, pede o caderno do colega, copia as anotações do colega e fica decorando, né? Tá lá no dia a dia, lá tá na fila do banco, tá no banheiro e tá decorando aquilo lá pro dia da prova. Bom, é isso que eu estou chamando de recognição, essa decoreba. Isso você aprende alguma coisa assim? Sim, você aprende. E eu nem estou demonizando a recognição. Em alguns momentos a recognição é importante. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas eu estou dizendo que esse tipo de aprendizagem ele não é potente o suficiente para modificar a sua subjetividade. A ampliação das conexões subjetivas, ou seja, a modificação do pensamento, o processo de aprender enquanto ampliação da sua capacidade cognitiva na produção de imagens do pensamento, ele está profundamente atrelado à capacidade do corpo na produção de potência. Falando de forma mais simples, você só aprende aquilo que você gosta. Aquilo que você não gosta, você decora. Você coloca na sua atenção, no seu campo de atenção por um breve período de tempo, somente para cumprir uma tarefa, e o mais rápido possível você busca se esquecer daquilo, tá? Então a potência ela é importante porque a potência é a violência que empurra o pensamento na produção da aprendizagem. Essa violência não é no sentido negativo, é no sentido de produção. É algo que te força a pensar. Quando você gosta de alguma coisa, você se força a pensar. Você está com sono, mas você quer ler mais um pouco. Você está cansado, mas você quer ficar mais um pouquinho fazendo aquilo. Seu corpo está pedindo arrego, mas você quer continuar praticando. É esse tesão, esse envolvimento pela atividade que propulsiona a aprendizagem. Essa é a aprendizagem que eu chamaria de inventiva, tá? Vocês estão enxergando os meus slides? Sim? Ou estão enxergando a minha cara? Ah, o slide? Ok, obrigado. Bom, então, essa exposição foi para mostrar a importância da potência, mas eu vou amarrar isso mais para frente quando eu falar de aprendizagem inventiva. Hoje, a bem da verdade, nós vamos nos limitar a diferenciar a aprendizagem da recognição. Então, nós vamos usar para isso 2 pensadores, né? Que eu gosto muito. À sua esquerda, o professor Silvio Galo, e à sua direita, o professor francês René Girard, filósofo francês.
Os dois são filósofos, tá? Um é brasileiro, professor da Unicamp, e o outro professor, não sei qual universidade francesa ele trabalha, deve ser do Collège de France, né? Bom, o que eles vão dizer, inspirados, né, no filósofo referência aqui que a gente trabalha, que é Deleuze, é que o pensamento ele é constituído por imagens. O pensamento é constituído por imagens. Quando a gente pensa, nós estamos constituindo imagens na nossa cabeça. Se vocês quiserem ler um livro que mostra os caminhos neurobiológicos da produção de imagens no pensamento, leiam O Erro de Descartes, que é do neurologista português Antônio Damasio. Ele é muito bom esse livro, né? Uhum. Ele mostra o quanto o corpo está envolvido no processo de formações imagéticas na cabeça. E o que me surpreende é que o Damasio ele produz essas pesquisas nos anos 90. E nos anos 60, Deleuze já dizia isso pelo viés da filosofia e não pelo viés da neurologia, né? Sem, assim, olhar os neurônios, sem fazer experiências. Ele já tinha a intuição de que o pensamento operava por imagens. Mas ele dizia que todo pensamento tem uma imagem, mas também tem o pensamento sem imagem, que é o processo de criação, que é um processo de problema. Nós temos um problema a ser resolvido. Como assim? Quando o pensamento tem uma imagem pronta, basta ao aluno, ao aprendente, ao indivíduo, somente entender aquilo e colocar na própria cabeça, falando em termos simplórios. Essa ideia de você pegar o pensamento de outra pessoa e colar na sua cabeça. Que é muito o processo escolar, né? O processo escolar é justamente esse processo de você pegar o que está dado, o que está pronto e colocar na cabeça do aluno. Então a gente passa anos de escolarização com os professores tentando nos ensinar, implementar na cabeça uma ideia pronta. Por isso que a gente decora fórmulas, né? Até hoje eu sei a fórmula do Bhaskara. Quem sabe a fórmula do Bhaskara aí? Delta é igual a menos B, não é? Não lembro. Sobre 4C, não era isso? Isso, Então, a gente decora essas coisas, mas você sabe onde utilizar isso, Maria Clara? Você sabe em qual momento isso é importante de ser utilizado? Em que momento da sua vida você poderia utilizar isso? Então, a minha ignorância não sabe utilizar, mas pelo menos ela sabe que outras pessoas utilizam. Pois é, então, eu também não sei, sabe? Você estava esperando que eu explicasse aqui, você vai dançar, porque de matemática eu não sei porra nenhuma, né? Então, a questão é, por que a gente passa tanto tempo na escola aprendendo coisas fora de contexto e que não nos ensinam a pensar, mas somente tentam colocar na nossa cabeça um pensamento pronto, um pensamento dado? Para mim, o pior, Rubens, é o fora de contexto. Se eu não vejo uma utilidade real ali, tá dentro de um processo e tudo, mano, isso tira toda a minha vontade. Então, perfeito. E olha só, o próprio modo da aula funciona na ideia de que todo mundo pense igual. Então é impossível contextualizar para todo mundo, você percebe? Dentro de uma aula expositiva, inclusive nessa próprio modelo de aula que eu dou para vocês, eu não me excluo, eu faço a crítica ao modelo que eu não sei como fazer diferente. Eu tenho ideias, eu tenho tentativas, né? Eu tenho estratégias, mas em suma, eu sou ainda profundamente recognitivo no meu modelo de dar aula. Como que você contextualiza para todo mundo, sendo que cada um está dentro de um pensamento que é único, né? Como que você faz todo mundo entender o que você está falando, sendo que cada pessoa está num momento diferente da forma de pensar? A aula expositiva me parece uma maneira muito ruim de você fazer isso. A aula teria que ser muito mais dialógica, teria que ser muito mais participativa, teria que ter um envolvimento, né? Inclusive, olha só, a gente é ensinado a ficar quieto. São poucos os alunos que se propõem a dialogar com o professor. Por exemplo, vamos pegar da sala, temos alguns que fazem isso. Normalmente, sabe quem são?
Por exemplo, a Maria, que já tem formação, que já tem uma certa idade, que já estudou outras coisas e já começou a desenvolver uma... Já começou não, né? No caso dela, já tem uma autonomia do pensamento. Em geral, quando a gente tem 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, o que a gente foi ensinado a vida inteira? A ficar quieto, a ouvir, a reproduzir o pensamento pronto que o professor coloca. Tanto que toda a educação infantil ela é baseada na arte de mandar as crianças ficarem quietas. Porque as crianças elas estão nesse processo, para elas só interessa o que é contextual para elas. E aí a gente passa anos ensinando elas a matarem essa problematização, a matar essa capacidade de refletir os meus próprios problemas. O que interessa para mim? Qual é o problema que me interessa hoje? O que eu gostaria de estar aprendendo agora? A escola não é um modelo individual. A escola é um modelo. A escola é a ginástica fitness. A escola não é o personal trainer. Não sei se eu estou sendo claro, né? Um exemplo talvez não muito bom, mas a gente é influenciado pela educação física, né? Quando você tem um personal trainer, o cara está adaptado às suas necessidades psicológicas, físicas, de tempo, financeira. Ele está ali para isso. Quando você vai para uma aula de ginástica, é o mesmo movimento para todo mundo. Dane-se das suas necessidades, objetivos. A diferença é que ninguém é obrigado a ir para uma aula de fitness, né? E a escola todo mundo é obrigado a ir. E ela passa, então, por essa homogeneização do pensamento, fazendo com que todo mundo passe a pensar igual. E a grande ironia é que, posteriormente, depois, quando você for formado, aí nós queremos pessoas que pensem fora da casinha. Pessoas que sejam criativas. Pessoas que tenham autonomia. Mas autonomia para quê? Para produzir mais, para ter ideias que melhorem a empresa. Se for uma pessoa com autonomia do pensamento, mas que seja crítica, que seja com opiniões próprias, aí pronto, ela já é um problema e não alguém criativo, né? Então, assim, a gente está sempre nessa... Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me tornei muito crítico, assim, não sei se eu daria certo em outro lugar, sabe? Eu saí da prefeitura porque é a ACM. E se não fosse a ACM, eu provavelmente estaria no funcionalismo público, onde eu posso falar o que eu penso. Porque se eu tiver que trabalhar num lugar onde eu não possa falar o que eu penso, não ia dar certo. Mas eu nem sempre fui assim, né? Eu passei por um processo onde eu buscava o que todo mundo busca: ganhar mais, estudar para ascender socialmente, para ter um melhor emprego. Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu queria o título. Eu queria o título para eu ganhar mais, ponto. Aí mal sabia eu que as coisas que eu iria estudar no mestrado irão, né, modificar completamente a minha forma de pensar e ia me tirar daquele modelo, né, de gado, né, pessoa que só fala amém, né, pessoa com pouca capacidade crítica, né. Então, são coisas que a gente já conversou, a gente já falou sobre isso, mas eu queria reforçar, então, da onde vem esse modelo? Da onde vem, então, esse modelo, né? Da onde a escola reproduz esse modelo que nos ensina a ficar quietos? A escola vem da matriz platônica da educação ocidental. Mas, professor, quando você fala da educação ocidental, você está dizendo que a oriental é muito diferente? Não. Eu estou dizendo que eu não sei o que falar da educação oriental, porque eu não estudo educação oriental. Tá? O meu palpite sobre como é a educação lá é tão bom quanto o de vocês. O mais profundo que eu cheguei foi assistir documentários sobre educação na Coreia, dos quais eu passei um trecho para vocês. Então, eu não sou um perito em educação oriental. Imagino eu que nessas épocas de globalismo, né, de capitalismo global, aquele ensino ali coreano de produção e estafa, ele é um modelo reproduzido no mundo inteiro hoje. E tem um documentário que eu recomendo muito que vocês assistam, eu posso postar na plataforma. Chama-se Escolarizando o Mundo. Você encontra ele inteirinho disponível no YouTube. Ele vai mostrar o quanto, até com uma ideia boa, assim, né? Alguns grupos de países desenvolvidos, né? Com destaque para a Alemanha, por exemplo. Eu lembro do documentário, principalmente de um grupo alemão. A pessoa que comandava a organização, ela era bem intencionada, sabe? Ela achava assim, ó, eu preciso levar a educação para todo mundo. Então ela ia nos
nas civilizações mais afastadas, nas populações que não tinham acesso ao modelo ocidental de vida, e ela ensinava, ela pegava as crianças e levava para a escola. E os pais queriam que as crianças fossem para a escola, porque para eles era a libertação da vida que eles tinham. Porque aquela vida que eles tinham, ela era tida como inferior. Como uma vida no campo muito simples, que não tinha acesso às facilidades do mundo moderno, contemporâneo, tecnológico, né, etc. Qual que era o resultado? O que esse documentário apontava? Que essas crianças iam para a escola, onde a cultura delas era apagada, elas não podiam nem falar a língua delas, elas eram obrigadas a falar inglês, e elas entendiam como o desejo pelo consumo acontecia no mundo. Então elas começavam a desejar o consumo, elas começavam a querer um carro, a querer um celular, a querer viver na cidade. Então, depois que elas se formavam, elas não queriam voltar a trabalhar no local de origem delas. É mais ou menos igual o Igor fazendo Fefiso e não querer voltar para tocar o sítio do pai dele depois. Mais ou menos isso. É verdade. Igualzinho. Só que qual é o problema disso, né? Quando essas instituições levavam essa educação para uma massa grande de pessoas, essa massa grande de pessoas iam para a cidade onde não tinha emprego para todo mundo. Onde nem todo mundo ia conseguir um cargo bom, ia conseguir ser um engenheiro, ser um advogado. Muitos acabavam só virando massa de trabalho forçado, não, mas pesado para empresas, e muitos compunham ainda uma massa grande de desempregados. Então, o que essas escolas estavam fazendo é implantar na cabeça de todo esse povo mais simples a ideia de que a única vida boa que existe é a vida tecnológica contemporânea. E olha, eu não estou fazendo julgamento de valor nenhum aqui, eu estou apontando como operam certos pensamentos e certas práticas por todo o mundo, né? Eu, por exemplo, não tenho a menor vontade de comprar um sítio bem, né, sei lá, numa cidade bem pequenininha. Pilar já está grande demais já, pegar uma cidade mais longe aí, comprar um sítio. Alambari. Alambari é pequenininho? Bem... Então, eu não tenho vontade de... Ô, Igor, quantos R$1.000 eu precisaria para comprar, sei lá, uns 5.000 metros em Alambari? 5.000 metros? Ah, uns 100 mil só. Acho que menos que 100 mil, hein? Mas tudo bem, vamos de 100 mil. Menos. Não, 100 mil com uma casinha. Já. Completinho, né? Então, eu não tenho essa vontade. Hoje eu poderia trocar... O meu apartamento tem 70 metros. 70 metros, eu falo assim, ó, eu moro em 70 metros. Tem gente que fala, nossa, seu apartamento é grande, né? Porque o meu tem 56. Caralho, velho. Quando que 70 metros é grande? É menor que uma quadra de vôlei que a Bia jogou vôlei a vida inteira, sabe? É um ovo. Aí as pessoas começam a comparar o tamanho do ovo, né? Ah, o meu ovo é... Sabe, você vai no CEAGESP, tem a bandeja do ovo pequeno, médio e grande. Eu não vejo diferença nenhuma naquelas porra de ovo, é tudo igual, né? Diferença é tão pequena. Pobreza. Exatamente, você começa a comparar. Mas olha como essa escolarização ela é forte. Eu não tenho vontade de vender o meu ovo aqui, que eu paguei 250 mil, eu poderia muito bem colocar na poupança 150, comprar um sítiozinho, aliás, paguei não, tô pagando, né? Paguei é uma ilusão, né? É do banco ainda, né? Eu não tenho vontade de comprar uma casinha Alambari e viver do que a natureza me oferecer ali, né? E com uma poupancinha. Não tenho essa vontade. Por quê? Porque eu já fui escolarizado nessa ideia, né? Então, não é fazer um juízo de valor, não é achar que uma moda de ver a vida é melhor que o outro, né? Não é romantizar também a vida sofrida no campo, né? Sem acesso a hospital, sem acesso a uma série de tecnologias. Não é essa a questão. A questão é o quanto a escola coloca um modelo único de pensar em todo mundo e vai fazendo com que todo mundo pense igual. E por que todo mundo tem que pensar igual? Porque senão as pessoas não aceitam as condições sociais, né? Se você não pensar igual todo mundo, você não vai aceitar o trabalho, né? Como é que você aceita trabalhar 8 horas por dia por R$400, R$500 de estágio? Me fala.
Você sabe que o estágio que vocês fazem, muitas vezes, não paga nem a mensalidade da faculdade? Como que a gente aceita isso? A gente tem que passar por um processo de convencimento. Você tem que passar por um processo de que, olha, é assim mesmo, ô louco, imagina, você vai vencer, né? Trabalha aí que você vai chegar lá e tal. Se você não passar por esse processo de convencimento de que as coisas são assim, você não aceita esse tipo de educação, né? Então, esse processo de convencimento começa lá na casa, né? Com a Cíntia lá, querendo que o filho dela seja bem-sucedido, querendo que ele seja estudioso, querendo que ele tire, né? Se vier reclamação da escola, ela vai brigar com ele, que ele tá maltratando a professora, né? Eu falando em nome da Cíntia aqui. Você quer se defender, Cíntia? Não, tá certo, é isso mesmo. É você obrigar a criança a ser uma coisa que ela não quer ser, né? E colocar expectativa demais na criança, muito peso, né? Ô, Cíntia, eu gostaria que... Deixa eu fazer uma pergunta para você, Cíntia. Porque eu acho que você é mãe, né? Então, enquanto mãe, você tem umas experiências aí que eu não tenho. E eu vejo que você também não é completamente formatada nesse pensamento de produção, de sucesso e tal. Mas também a gente não escapa muito, né? A gente não escapa muito. Então, eu gostaria que você falasse como que você lida com isso, o que você pensa para o seu filho? Vai, só para a gente ilustrar a aula. Bom, meu filho ele tem 4 anos e desde hoje eu já falo para ele que ele pode ser o que ele quiser. Aí, como que ele tem na cabecinha assim, eu quero primeiro ele falava que ele queria ser o Homem de Ferro. Eu falei, pode ser, mas você tem que estudar bastante, tá? Ele é muito inteligente. Aí depois ele fala que ele quer ser outro personagem, outro super-herói. Então, assim, eu nunca obriguei ele. Fala, não, você tem que estudar e ser médico e ser alguma coisa. Então, eu sempre falo para ele, você pode ser o que você quiser. A mãe sempre vai ter orgulho de você. Só seja justo com as pessoas e tal. Só falo isso para ele, assim, não deixo, ele é bem livre, assim. Porque é complicado você jogar um peso na costa de uma criança, falar, não, você tem que tirar nota boa, porque senão a mãe e o pai vai brigar com você, não vai gostar de você, sabe? Eu não coloco isso como principal na vida dele, nota e tudo mais, sabe? Uhum. Então, eu acho assim que o ser humano ele é mais feliz fazendo o que ele gosta, entendeu? Seja lá qual campo for. Então, se ele gosta daquilo e está bem, ele não está fazendo isso para suprir a vontade dos pais, ou porque, né? Então, faz aquilo sem peso na costa, sem aquela responsabilidade. Não, eu tenho que dar orgulho para os meus pais. Eu sempre falei, eu tenho orgulho de você. Não importa o que você fizer, eu vou ter orgulho de você sempre. Né? Então, isso é complicado. Hoje em dia, a maior parte dos pais, né, obrigam os filhos não, porque tem 4 anos, já tem que saber escrever, tem que saber falar direito, né, fica comparando. Então, eu nunca gostei disso. Inclusive, até aplico isso com meu filho mesmo. Não fico obrigando ele a ser aquilo que eu acho que ele tem que ser, né? Perfeito, muito obrigado, Cíntia. Eu perguntei para você justamente imaginando que você daria esse tipo de resposta. É o que eu acho também, eu concordo bastante com a filosofia, com as coisas da didática, eu concordo bastante. Está complicado hoje em dia, para as crianças, eu acho. As crianças, elas são colocadas muito, muito cedo, assim, muita responsabilidade para elas, né? Inclusive, até na internet, os pais colocam na internet, meu filho sabe isso já, sabe desenhar bem, sabe? Não importa, sabe? O filho não tem que desenhar bem, não tem que fazer as coisas perfeitinho, entendeu? O importa é que ele seja feliz. Só isso, eu acho que é o mais importante. Perfeito, Cíntia. Eu perguntei para você justamente porque eu imaginava mais ou menos esse tipo de resposta. Uhum. E vai na linha do que eu acredito também. Mas o que interessa aqui para a gente, porque pode ser que tenha alguém aqui que discorde, né? Pode ser que tenha alguém que pense assim, não, se a gente não tiver sucesso, a gente não vai sobreviver. Se a gente não tiver no seu melhor,
nós somos fracassados, né? Meu filho tem que ser o topo da carreira. Então, não é entrar nessa disputa. Eu não quero entrar nessa disputa, porque aí cada um tem o seu pensamento, né? O Igor é pai também, talvez tenham mais pessoas que sejam pais e mães no grupo aqui que eu não conheço. Então, cada um tem o direito de viver a vida, não é uma disputa de valores aqui, não é. Mas é saber da onde vem isso. Isso sim, o tema da aula é da onde veio isso que todo mundo pensa igual. Então, veio dessa matriz platônica. Por quê? Porque se a gente pensa com imagens e o processo de criar novos pensamentos é o pensamento sem imagem, o que é um pensamento sem imagem? É quando eu estou com um problema e eu não sei como resolver. E daí eu tenho que ficar pensando naquilo para resolver, né? E não precisa ser necessariamente problema como algo ruim. Eu tenho um boleto para pagar amanhã, eu não tenho dinheiro. Não é isso. É a ideia do tipo assim, tô com uma ideia aqui, eu tô querendo colocar alguma coisa em prática, acho que eu quero criar meu negócio, acho que eu quero criar um novo modelo de arte marcial, eu acho que eu quero criar uma nova dança, eu acho que quero criar um novo treino para a equipe do basquete da LSB, né? Eu tô pensando na Bia. Então, é uma coisa que me motiva e que me faz pensar. Bom, eu tive um problema na aula ontem, a aula não foi tão bem. E eu tô pensando... E sabe aquilo que nos domina? Que nem eu vou dar um exemplo, né? Essa semana eu tô cheio de coisas para fazer, ou coisas importantes para a carreira, importante para a Fefiso, né? Mas aí eu resolvi criar uma conversa com os meus amigos sobre a pandemia e transmitir no YouTube. E foi ontem à noite isso. Ao invés de eu ficar pensando nas coisas que importam, entre aspas, eu fiquei super empolgado com aquilo e fiquei gastando um monte do meu tempo livre, depois cumprindo as obrigações rapidinho, assim, tentando dar conta logo das aulas e de postar e de corrigir o dos alunos, só para eu poder estudar, ler os filósofos, para transmitir uma live sobre a pandemia, né? Então, inclusive, a gente gostou tanto, e foi tão bom, foi 2 horas que passou voando ontem à noite, sabe? Eu tinha que acordar hoje cedo para dar aula, para corrigir, e fiquei até 1 hora da manhã acordado, porque estava assim, empolgado. Acabou meia-noite, até 1 hora da manhã eu estava acelerado ainda. Então, isso é um problema, sabe? Aquilo que te domina, aquilo que força você a se empolgar com algo, que te dá o tesão pela atividade, né? Esse é um problema do meu pensamento, né? Esse é o pensamento sem imagem. E por que me motiva? Porque me motiva a perseguir uma imagem do pensamento. Então, quando eu crio uma imagem do pensamento. E essa imagem serve para quê? Bom, ela é a minha referência até eu passar por um processo de criação de um novo pensamento sem imagem. A escola faz o contrário, a escola já vem com a imagem pronta. E por que a escola faz isso? Segundo Galo e segundo Scherrer, a partir de Deleuze, a culpa disso tudo é Platão. Porque Platão foi o cara que passou pelo processo do pensamento sem imagem, então ele cria um pensamento, ele cria uma filosofia, ele cria uma escola filosófica, uma maneira de pensar, e aí ele fala assim, o que eu penso é o verdadeiro. As minhas ideias são perfeitas. O que todo mundo pensa, está errado, porque está enganado pelos sentidos. Os sentidos não são confiáveis. Por isso que nesse famoso quadro, Platão aponta para cima. Para onde ele está apontando? Para o mundo das ideias. Ele está apontando para a perfeição que é a filosofia. Mas qual filosofia? A dele, claro, né? Não a filosofia dos outros. Por quê? Porque a filosofia dos outros, ela é equivocada, ela é errada, ela está enganada pelos sentidos. Então ele é o primeiro cara que transforma um pensamento numa doutrina, né? Numa verdade absoluta. E a escola, fruto do Renascimento e do Iluminismo, fruto do pensamento da ascensão capitalista e da ascensão burguesa, ela é a tentativa social de colocar em massa um pensamento tido como verdadeiro. Não necessariamente o platônico, mas um pensamento filosófico, científico, que é tido como uma verdade absoluta e que tem que ser reproduzida em larga escala. Por isso que a ciência se torna uma nova religião, né? Quando a gente rompe com o medievalismo feudal,
e tira a Deus do centro, Deus aqui no sentido sociológico e não no sentido teológico, né? Não estou discutindo religião aqui, mas quando o pensamento religioso deixa de ser o centro de organização social, a ciência ocupa esse espaço e ela vem como uma nova religião. E a escola, então, se torna o local, o templo do pensamento científico, mas não o pensamento científico enquanto uma falseabilidade popperiana, ou o pensamento científico enquanto um discurso paradigmático aos modos do Thomas Kuhn. Né, eu estou citando Karl Popper e Thomas Kuhn, que são filósofos da ciência mais contemporâneos, ali das décadas de 70 e 80, que produziram uma visão científica diferente. Também não ciência na visão Deleuze e guattariana, enquanto construção de funções para a organização do caos, mas sim ciência como uma doutrina mesmo, como uma verdade absoluta, como um modo de ascensão, de chegar num conhecimento tido como verdadeiro. E a escola é o local, então, que a burguesia cria para a reprodução desse modelo em larga escala. Por isso que a escola é esse local que não dá espaço para os alunos, a eles resta somente ter acesso à verdade. A escola não é o local que problematiza a gente pensar. Ela não é o local que te ensina a lidar, por exemplo, com a menstruação, com o primeiro pé na bunda, com a primeira briga com o seu coleguinha. Ela não te ensina a lidar com como lidar com as suas motivações, com os seus hobbies, com o seu tempo livre, aprender que música você gosta e onde você pode descobrir novas músicas. Não, a escola não está lá para isso. Tudo isso daí você aprende no âmbito privado, com a sua família ou sozinho. A escola está lá para colocar na sua cabeça a imagem do pensamento científico para que você possa ser inserido numa sociedade de uma maneira produtiva e que você possa consumir e produzir, entrando então numa roda, né, numa roda capitalista da sociedade contemporânea. Tá? Se isso é bom, isso é ruim, eu acho que nós temos muitos defensores do capitalismo, muitos vão dizer que mesmo dadas as condições ruins de produção, nós vivemos hoje melhor do que os reis medievais viviam, por exemplo, né? Aí são argumentos que eu discordo, né? Eu acredito que a gente sempre pode pensar numa sociedade melhor e passa pela renovação escolar, encontrar maneiras, fórmulas não existem, mas ideias para que cada um possa colocar em ação uma aula menos platônica, uma aula menos engessada, uma aula menos fechada para o próprio pensamento dos alunos. Uma aula menos fechada para o que interessa para os alunos. Isso pode ser reproduzido em qualquer contexto? Eu creio que sim. Eu creio que a Maria, na aula de natação dela, ela pode pensar numa maneira mais inventiva de dar aula. A Bia, nas aulas de esporte, ela pode pensar numa maneira mais inventiva. Se algum de vocês forem trabalhar na escola um dia, pode pensar numa maneira mais inventiva. O Igor, na aula de judô dele, pode pensar de uma maneira mais inventiva. Como que a gente faz isso? Isso aí é o que a gente vai discutir até o final do semestre. Não existe uma receita pronta. Mas a gente pode discutir ideias que nos auxiliem a criar as nossas próprias aulas. Ok? Esse era o tema da aula de hoje. Eu faço uma analogia com esses filmes aqui, que eu recomendo que vocês assistam. Quem se interessar nessa analogia, assista a aula que já está gravada, tá bom? Eu quis enfatizar a questão platônica nessa aula. Quem se interessar nessa analogia que eu faço entre os filmes e o pensamento platônico, assistam a aula que já está gravada na plataforma, tá bom? Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas.